Ontem nós pregamos uma palavra cujo título é Os Decididos por Deus. E eu quero andar um pouco nesse sentido, compartilhar com você, porque o nosso Deus, Ele não trabalha com passivos, Ele não trabalha com pessoas oscilantes. Deus não trabalha com pessoas que não são decididas. Deus trabalha com aqueles que têm uma decisão firme. Isaías 26:3 fala que o Senhor abençoa com paz aqueles cujo propósito é firme, porque estão firmes no Senhor. Então Deus abençoa com paz. Deus tem um propósito de promover paz àqueles que têm convicção, aqueles que têm firmeza na decisão. Então eu quero andar um pouco sobre isso, falando de decisão. A Bíblia fala sobre o vale da decisão. Decida com quem você vai andar hoje. Decida a quem você vai servir. Isso é muito importante. Eu lembro da história de um homem chamado D.L. Moody, grande evangelista, que pregou a palavra para milhares de pessoas na sua geração. E o D.L. Moody, como evangelista, todas as vezes que ele pregava, ele dava oportunidade para as pessoas se converterem, chamava as pessoas para se entregarem. E em uma cidade ele decidiu fazer diferente. Ele pregou, e a mensagem, o título da mensagem era o seguinte: o que você vai fazer do homem chamado Jesus? O que você vai fazer do homem chamado Jesus? Pregou, foi muito forte. E no final ele disse: próximo final de semana eu quero que vocês me tragam a resposta do que vão fazer do homem chamado Jesus. Então ele não convidou ninguém para conversão naquele momento. Ele deu ao povo a oportunidade: vão para casa, pense no que vocês vão fazer. Eu vou dar uma semana para vocês voltarem aqui no próximo culto, para que vocês possam dizer e dar uma resposta do que vão fazer do homem, a respeito do homem chamado Jesus. Todo mundo estava entendendo que o que ele estava falando era realmente conclamando o povo para uma decisão de conversão. Mas deu essa liberdade para o povo, então, ter uma semana aí pensando. Infelizmente aconteceu uma tragédia antes de chegar no próximo sábado. Na quinta-feira houve um grande incêndio naquele bairro e centenas de pessoas morreram, boa parte delas as que fizeram parte do culto. E ele passou um tempo atormentado com aquilo, porque ele passou a se culpar, porque ele poderia ter dado àquele povo a oportunidade de decisão ali no culto mesmo. Talvez você não conheça a história do D.L. Moody. As pregações dele, centenas de pessoas se convertiam, era uma coisa tremenda, uma unção de Deus na vida dele. Diz a história que, contabilizado durante o ministério de Moody, no final do seu ministério se contava 500.000 almas que se converteram, que corresponderam, deram uma resposta positiva às pregações de Moody. E, naturalmente, como era de costume, nesse dia em que ele pregou, com certeza centenas de pessoas iriam se converter, mas ele não deu essa oportunidade para o povo. Carregou essa culpa durante muito tempo, e ele fez uma promessa de nunca mais dar ao povo, tirar do povo a oportunidade de decidir naquele momento.
porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 horas, não sabemos o que vai acontecer depois de um dia, e a Bíblia diz que o que tiver que fazer, faça logo, né? Então eu quero usar esse programa para encorajar você a tomar uma decisão por Jesus, porque Deus quer abençoar aqueles que têm decisão firme nele. Então, enquanto tomamos o cafezinho, vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante. Andando Jesus à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. É importante que a gente observe a rapidez com que os discípulos decidiram seguir Jesus. Eles abandonaram a rede, deixaram a rede lá onde estava e imediatamente começaram a seguir Jesus. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Aqui, mais 2 que Jesus chama, estavam com o pai, e a Bíblia diz que eles deixaram o pai lá na mão e foram seguir o Senhor Jesus. É importante que quando a gente lê a Bíblia, a gente pare para observar, meditar e se colocar no lugar. Será que você e eu, estando ali trabalhando com o pai, consertando as redes, porque era a profissão deles, disso dependia o mantimento da família, e aí o homem passa e chama: venha, me siga, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E de repente os caras simplesmente largam tudo e seguem Jesus. Você faria isso? Você teria feito? Pastor, se eu tivesse visto Jesus nos tempos dos discípulos, e se ele tivesse me chamado, eu teria ido. Com certeza eu teria ido. Pois eu quero te dizer que Jesus está te chamando hoje. Apocalipse 3:20, o próprio Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Como é que Jesus bate na porta? Ele usa um programa como este, uma palavra como esta está sendo liberada para você agora. Ele vai usar um vizinho seu que é crente para falar. Vai usar um versículo que você entra num grupo de WhatsApp ou entra no Facebook e vê lá um versículo e você entende que aquele versículo está chamando você para seguir o Senhor. E isso é Jesus batendo na porta. Só que ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque são 2 coisas diferentes. Ouvir a voz de Jesus é uma coisa, abrir a porta é outra coisa diferente. Não basta ouvir a voz, tem que dar ouvidos à voz. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Porque tem gente que tem ouvido, só escuta, mas não consegue dar ouvidos. O que é dar ouvidos? É atender. Dar ouvidos à mãe, quando a mãe chama o filho, é atender, senão ele está apenas escutando. Ele não deu ouvidos, ele não observou. Não considerou o que a mãe pediu ou o pai pediu. Acontece muito isso. O pai fala, dá uma instrução para o filho, e o filho faz totalmente errado, não faz nada. Depois o pai volta e conversa com o filho, e pergunta: filho, você não escutou o que eu te falei? Escutei, pai. E por que você não me deu ouvidos?
Por que você não colocou em prática? Por que você não seguiu a instrução? Então, uma coisa é ouvir a voz de Jesus. O Brasil não pode dizer que não está ouvindo a voz de Jesus, porque Jesus está falando. Se você der uma curiada na televisão hoje, você vai se deparar com vários canais que tem pessoas com a Bíblia na mão pregando. Se você der uma olhada no Instagram, Facebook, YouTube, você, além das mensagens que existem lá gravadas, você vai se deparar com transmissões ao vivo de cultos, pregadores, missionários, pastores, pregando a palavra de Deus, falando da palavra. Então, o Brasil não pode dizer que não está ouvindo a voz de Jesus. Quem não está ouvindo a voz de Jesus é que de repente, por exemplo, mora num país cujo evangelho é proibido. E países comunistas, por exemplo, eles proíbem a entrada da internet. O que as pessoas acessam na internet são extremamente ali manipuladas, né? Observadas pelo governo. Não se dá acesso, permissão para qualquer tipo de assunto que coloca em xeque, que coloca em dúvida as bases do comunismo. E o Evangelho, quando entra, tirando os deuses do coração e colocando apenas um Deus, que é Jesus Cristo. O comunismo, isso é um insulto. Como no tempo dos discípulos, dizer que César não era o Senhor, mas que agora Jesus era o Senhor, era um insulto, né? Então, nesses países cujo evangelho é proibido, a gente acredita que Jesus não está sendo ouvido, a voz de Jesus não está ecoando. Mas no Brasil e em países onde o evangelho é propagado livremente, Jesus está batendo na porta. E as pessoas estão escutando a voz de Jesus. Agora, a diferença é: quem está abrindo a porta? Quem, uma vez escutando a voz de Jesus, está abrindo a porta? Você está abrindo a porta do seu coração? Você está abrindo a porta da sua vida para o Senhor Jesus? Ou você é mais um que apenas está escutando, mas não está dando ouvidos? Está escutando a voz de Jesus, mas não faz diferença. E a maneira mais triste de se rebelar contra Deus é ignorando sua voz. Tem algo mais perturbador do que a esposa falar com o marido e ele ignora a voz dela? O marido fala com a esposa e ela ignora a sua voz. Os pais falam com os filhos fingem que não estão ouvindo. Como isso dá um estresse, como isso dá uma tristeza no coração. Porque ignorar a voz do outro quando o outro está falando é uma expressão de desprezo. Indiretamente eu estou dizendo: não te considero, não te respeito, não é importante o que você está falando comigo, para mim. Faz de conta que você não existe. Não era ruim quando a gente na adolescência brigava com os coleguinhas ou com os próprios irmãos e eu via ele dizendo: faz de conta que eu não existo. Oh, mas isso doía, né? Faz de conta que eu não estou aqui. É ruim ouvir isso. Pois é o que Deus recebe constantemente de milhares de pessoas em todo o mundo. Faz de conta que eu não estou aqui. Ó Deus, você não existe para mim, faz de conta também que eu não existo. Indiretamente, com algumas atitudes, as pessoas estão, na verdade, ignorando a voz de Deus, ignorando a voz do Senhor. Mas aqui eu encontro homens
que ouviram a voz de Jesus e imediatamente deram ouvidos, seguiram. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Indo adiante, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante. Teve o caso, por exemplo, de Eliseu e Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, vai falar de Eliseu, de Elias e Eliseu. Deus manda Elias ungir Eliseu como seu sucessor. E Elias chega para Eliseu, pega a sua capa, e ele passa a capa sobre as costas de Eliseu e diz: você sabe o que eu te fiz. E é como se ele estivesse dizendo: olha, você está dando um chamado para me servir, para me auxiliar, porque a unção que está em mim vai passar para você. E então, Eliseu diz: meu Senhor, permita pelo menos que eu me despeça dos meus pais. E Elias disse: você sabe o que eu te fiz, seja rápido. Chamou os pais, ele estava arando terra, tinha uma junta de bois, pegou os 2 bois, trabalhavam com dupla, matou os bois, fez um cozidão, com o próprio arado que ele estava usando, queimou e fez lenha para assar os bois. Comeu, despediu do povo e foi seguir Elias. A gente pode dizer assim: ele ainda demorou ainda, que ainda quis se despedir dos pais. Mas a motivação com que Eliseu decide se despedir dos pais foi totalmente louvável. Porque naquela despedida, o que ele faz? Naquela despedida, Eliseu, ele corta todo o vínculo que ele tem com sua vida profissional, com sua vida familiar. Ele se despede da família e ainda pega a sua fonte de renda, que era um par de bois, e ele mata os bois e tipo assim: estou indo agora seguir um chamado e eu não vou olhar para trás, eu não vou mais nem pensar na possibilidade de eu voltar. E ele fez isso imediatamente, ele não esperou dias, foi ali no mesmo dia, na mesma tarde. Se você der uma observada na Bíblia, você vai perceber que as pessoas que Deus usou para fazer coisas grandes, tremendas, foram pessoas que não titubearam quando Deus chamou elas para seguir Ele. Teve um que começou a dar trabalho, que foi Gideão. Mas era um caso de medo, era um caso de insegurança, e ele queria ter a total segurança de que Deus estava com ele, então ele fez algumas provas com Deus. Mas quando você vai observar, por exemplo, Noé, Deus fala com Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir o mundo com dilúvio. Noé obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu a Deus e passou 100 anos construindo uma arca. Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que imediatamente Abraão pegou a sua família, sua esposa, o seu sobrinho Ló, que decidiu ir com ele, e então Abraão foi em rumo a um lugar que ele não sabia para onde, mas que estava seguindo uma voz. Deus usou Abraão para que por meio dele selasse uma aliança e abençoasse todas as famílias da terra. Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés demonstra o medo, coloca dificuldade, ele diz: eu sou gago, eu não posso, mas ele não rejeitou o chamado. Quando Deus chama Moisés,
ele atende o chamado, e porque ele atendeu o chamado, ele teve apoio de Deus. Como a Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, saíram os discípulos por toda parte, Marcos 16, 20, os discípulos saíram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, por meio dos sinais que se seguiam. O que isso quer dizer? Isso fala de que Deus respalda a quem segue o chamado dele, a quem decide por ele. Se você se decidir totalmente por Deus, se você tomar uma decisão de fato e de verdade, seguir ao Senhor, ele vai te abençoar, ele vai respaldar os teus passos. Tem gente que tem dificuldade de tomar uma decisão para Deus por medo, por achar que Deus vai abandonar no meio do caminho, que você vai lutar com sua própria força, daqui a pouco você não vai aguentar, e aí fez uma decisão e não pôde cumprir. Não tenha esse medo. A Bíblia diz em Judas, né? A carta de Judas, não o Judas que traiu Jesus, é um outro Judas, irmão do Senhor Jesus. Ele diz, versículo 24, que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então eu quero te encorajar a tomar uma decisão por Deus, na fé de que Ele vai guardar você no teu futuro. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. É Deus que guarda a tua e a minha vida. É Deus que nos guarda. Então tome a decisão que você sabe que é a decisão certa e é a decisão que Deus está te chamando para tomar. Jesus está chamando alguém para a conversão. Atenda. E se Ele está chamando você e você já é convertido, tenta discernir a voz do Senhor. Porque tem muita gente que já é convertida, já é nascida de novo, e Deus quer usá-la para uma obra, para fazer algo para Ele, para ministrar para Ele, para servir as pessoas, servir na casa do Senhor, enfim, servir pessoas lá fora, não é? Tem gente que Deus levanta com o propósito de socorrer os necessitados. Outras pessoas Deus levanta com uma chama no coração para ir pregar o Evangelho para as pessoas que estão nos presídios. Outras pessoas são levantadas para ajudar em obras sociais, ajudar a levar sopão para os carentes, enfim. Outras são chamadas para dedicar sua vida pregando o Evangelho, vivendo do Evangelho. Outras pessoas são chamadas para servir no ambiente da faculdade, da escola, no ambiente de trabalho. Alguém que recebe nitidamente um chamado de Deus para fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, né? E assim Deus quer usar cada um. Mas é importante que se escute, abra a porta e atenda ao chamado do Senhor. Os discípulos não tiveram dificuldade. Aqui o Senhor Jesus, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Olha aqui, Zebedeu. Zé, ó. Tá desde lá do tempo de Jesus. O povo fica dizendo Zé, Manés, é isso. Aqui tá Zebedeu. E o homem aqui foi bênção, né? Deus escolheu a família dele para pregar o Evangelho. Zebedeu preparando suas redes. Jesus os chamou e eles deixando imediatamente. Eu acho bonito quando a Bíblia decide colocar detalhes para nos esclarecer, para nos facilitar o entendimento. Imediatamente eles deixando imediatamente seu pai e o barco o seguiram. Depois a gente fica assim, puxa, por que é que Deus usou tantos discípulos? Como não usaria com a decisão que eles tomaram? Você quer ser usado por Deus, quer que Deus abençoe e respalde seu futuro?
Ele está chamando você para algo, atenda e seja rápido, faça imediatamente. Às vezes Deus começa a chamar a gente para algo e a gente fica protelando e fica buscando mais sinais, fala, meu Deus, de outro jeito, manda um profeta, tenta abrir a Bíblia lá no meio da Bíblia para ver se Deus fala mais uma palavra para confirmar, olha para as pedras para ver se a pedra fala, quando a gente poderia já atender o chamado imediatamente e não dar trabalho para Deus. Quando Deus me chamou para o Evangelho, eu atendi. E quando eu me converti já sentindo no meu coração que eu não ia ser apenas um crente de ir visitar a igreja, ir para a igreja voltar, mas eu senti no meu coração arder que eu um dia seria pregador do Evangelho, que eu um dia iria pastorear pessoas. O que eu fiz? Eu fiquei ali esperando um sinal do céu. No dia que Jesus colocar um sinal no céu, aí que me deu uma voz, aí eu vou. Não, eu entendi que o chamado era esse. Assim como eu me dedicava nas bandas, eu poderia agora me dedicar ao Evangelho, me dedicar à palavra de Deus, me dedicar ao serviço do Senhor. Porque tem gente que sabe que Deus está chamando, mas fica lá, esperando que um raio caia do céu, esperando que as coisas sejam facilitadas e não faz a parte dela. Eu continuei trabalhando para buscar dignidade enquanto me preparava para o outro lado. Como? Orando, jejuando, indo evangelizar, sem o pastor me chamar para evangelizar, sabe? Pregando o Evangelho, procurando oportunidades para pregar, e estando no meio das pessoas. Eu entrava no meio das pessoas, eu comprava briga mesmo, e eu ia porque cada experiência que eu tinha, aquilo estava me preparando para a obra. Seminário eu fui fazer depois. O que me preparou para a obra de Deus foi a prática, foi o dia a dia. Jejuar, orar, ler a palavra de Deus, meditar na palavra, estudar a palavra e partir para o campo, partir para cima. Então eu ia pregar no interior, eu ia pregar nos bairros, eu entrava nas casas sozinho pregando, orando pelas pessoas, ia para os hospitais, ia para todos os lugares onde tinha oportunidade. Então aquilo foi uma maneira de eu dizer: Jesus, eu estou atendendo o chamado. Tem uma ilustração que um cara estava capinando. E ele estava capinando no campo. Na verdade ele estava trabalhando ali no canavial. E de repente o patrão chegou lá, 3 da tarde, ele estava debaixo de uma árvore, deitado. E o patrão chegou para ele e perguntou: o que você está fazendo aí, rapaz? Você não deveria estar cortando aí as canas? E aí ele disse: não, senhor, eu estou recebendo um chamado aqui, ó. Eu vi no céu 3C, né? E aí ele disse: o que significa os 3C que você viu lá, né? 3C não, era 2C. Aí ele disse: não, eu entendi que era Cristo chama, né? Cristo chama. Então Jesus está me chamando para pregar o Evangelho. Não vou mais trabalhar, não. Eu vou agora pregar o Evangelho. Cristo chama, né? Não, era VCC. Era VCC. Agora eu lembrei. Era VCC. Aí ele disse: ó, eu entendi que foi um chamado de Deus me dizendo: vá, Cristo chama. Aí, agora eu vou pregar o Evangelho, né? Porque agora não tem mais que trabalhar, não. Agora eu tenho que pregar o Evangelho, né? Esqueceu da Bíblia, da parte da Bíblia que diz que quem não trabalha que também não come. Vá, Cristo chama. E o patrão disse: que é isso, rapaz? Você entendeu errado. O significado do VCC não é vá, Cristo chama, não. É vá cortar cana, porque está preguiçoso demais. Então tem gente que acha que o chamado de Deus é assim, né? Deus dá um sinal, aí ela vai agora viver uma vida tranquila até que Deus abra as portas para ela pregar o Evangelho, ou para ela fazer qualquer outra coisa. Não é assim. Quando você tem um chamado, você vai, enquanto você tem suas responsabilidades de trabalho, você vai se preparando por outro lado. Quando Jesus chamou os discípulos para a obra de Deus, os discípulos estavam trabalhando, eles não estavam parados, preguiçosos.
quando Elias foi chamar Eliseu para servi-lo, Eliseu não estava parado, Eliseu estava trabalhando. Então, se você quer que Deus te chame, você precisa ser alguém que prove que quando estiver trabalhando para Deus vai se dedicar, não vivendo uma vida preguiçosa agora. Então, se Deus tiver que te chamar para algo específico, para Ele na obra, Ele não vai te chamar você dormindo até tarde e ficando aí com videogame ou ficando fazendo qualquer outra coisa. Ele vai te chamar quando você estiver se dedicando, mostrar que você é alguém dedicado dentro da tua responsabilidade agora. Se você não é fiel naquilo que você está fazendo, como é que você vai ser fiel para Deus no chamado dele? Mas isso aqui eu estou falando para um chamado, por exemplo, para trabalhar para Deus, que pode ser o teu caso também, né? Porque Deus quer nos usar em qualquer área, mas sobretudo o chamado que Deus tem para a sua vida para andar com Ele, para seguir o Senhor, para atender o chamado dele dentro daquilo que você vai entender, que você vai ter a revelação que é chamado pessoal dele para a sua vida. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser evangelista. Tem gente que Deus vai usar como empresário, por exemplo, e como empresário ele vai facilitar a obra de Deus, ele vai patrocinar a obra de Deus, ele vai criar obras sociais, vai criar situações onde ele vai facilitar a pregação do evangelho para outras pessoas. Cada um entende qual é o seu chamado, mas é perigoso você ser chamado, e depois, no final das contas, não atender o chamado do Senhor e se arrepender. Ou ficar fazendo algo achando que é o que Deus quer e Deus não quer. Isso não é perigoso? Por exemplo, Jesus deu 5 talentos para um servo. Ele conta a parábola de alguém, patrão, que deu 5 talentos para um servo, 3 talentos para outro servo e 1 talento para o outro. Passou um tempo, ele veio pedir prestação de conta dos talentos que ele deu. O que recebeu 5 chegou: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, toma aqui mais 5, eu multipliquei, são 10 agora. Ele chegou para o que recebeu 3, e o servo disse: Senhor, o Senhor me deu 3 talentos, multipliquei, aqui estão 6. Chegou para aquele que ele deu 1 talento, e o cara disse: Senhor, eu sabia que o Senhor ia vir, sabia que o Senhor é severo, que o Senhor colhe até onde não semeia. E para não correr o risco do Senhor chegar e eu não ter para te devolver, eu enterrei o talento, está aqui o que é teu. Quer dizer, ele enterrou o talento achando que ali era a vontade de Deus, mas não era, porque o Senhor dele disse: porque recebeu 5, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Para o que recebeu 3 talentos, ele disse: muito bem, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Para o que recebeu 1 talento, enterrou o talento achando que estava fazendo a vontade do Senhor, ele diz: servo mau e infiel. Você não sabia que eu colho até onde não semeio? Por que você não multiplicou? Ou pelo menos teria colocado o talento para os banqueiros, para que quando eu chegasse eu recebesse o resultado desse talento, dessa semente. Então, infelizmente, tem muita gente que Deus chamou para fazer algo específico, mas que está fazendo algo totalmente diferente, achando que é para Deus. E corre um sério risco. Existe uma ilustração. Uma pessoa passou a vida inteira preparando um bolo de chocolate. E ele disse: eu vou preparar esse bolo porque esse bolo é para meu Deus. Quando eu chegar no céu, eu vou entregar esse bolo para Deus. A vida inteira foi construindo um bolo. Quando ele chegou no céu, e ele entrou naquela fila, porque a Bíblia fala sobre a gente apresentar as obras a gente, não chegar na presença do Senhor com mãos vazias. E ele foi lá, na hora que ele foi apresentar para Deus as suas mãos, ele chega com um bolo de chocolate, muito bonito, muito bem enfeitado. E aí
o Senhor disse: o que você tem para mim? E ele disse: Senhor, eu tenho um bolo de chocolate. E Deus disse: é isso que você preparou para mim? Sim, Senhor. Ele disse: tudo bem, não gosto de bolo de chocolate não, mas o arcanjo Miguel gosta ali, dá para ele. E aí o cara passou a vida inteira preparando algo que não era o que Deus queria. Deus falou assim: ó, eu gosto de bolo de baunilha, não gosto de bolo de chocolate. Então ele deu o bolo para outro anjo. Será que você não está correndo o risco de estar a vida inteira preparando algo que não é o que Deus vai querer quando chegar lá no céu? Então, porque esse servo que recebeu um talento, ele enterrou o talento achando que estava fazendo a vontade do seu Senhor. Muitos de nós fazemos coisa totalmente contrário do que Deus quer, achando que estamos fazendo a vontade do nosso Senhor. E em nome dessa liberdade de se fazer qualquer coisa, achando que Deus vai aceitar, tem gente até fazendo aquilo que é contrário que a Bíblia diz, gente se divorciando por qualquer coisa. E o pretexto é: não, Deus não me quer infeliz. Eu lidei com uma situação de um jovem casado que estava decidindo abrir mão do seu casamento, se divorciar. E então os motivos eram simplesmente porque não estava gostando da esposa, incompatibilidade de pensamento. Quer dizer, esposa linda, uma filhinha linda, um casamento bonito, um casal muito bonito, mas ele decidiu que ia se embora, que ia largar a esposa porque não estava feliz. E eu trazia a Bíblia, mostrava na Bíblia o que Deus pensa em relação a isso. Deus odeia o divórcio, não é vontade do Senhor que o homem se divorcie. E ele dizia: pastor, isso não é hora de você me dar um sermão não, isso não é hora de você vir apontar o dedo para o meu erro não. Esse é um momento em que eu preciso, ele dizendo, esse é um momento em que eu preciso de apoio. Queria um apoio. E ele dizia também: e Deus não me quer infeliz, Deus me quer feliz. Como é que eu vou conviver com uma mulher que eu não gosto? Onde é que está minha felicidade aí? Então pessoas que em nome da liberdade, do achar que pode fazer qualquer coisa que Deus vai receber, estão indo completamente contrário à palavra de Deus. Em nome de Deus vai entender porque Deus não me quer infeliz. Estão indo completamente contra a vontade de Deus. E não estão atendendo o chamado do Senhor. Não estão atendendo a convocação do Senhor. Deus tem um chamado para a sua vida, querido ouvinte, você que me escuta pela GT FM, pela Sucesso FM, pela Nova Aliança FM. Deus tem um chamado para a sua vida. Jesus está chamando você para o reino. Atenda ao chamado, siga o chamado, e Ele vai te abençoar poderosamente. Saiba disso, Ele vai te abençoar. Os moravianos, uma turma de jovens que decidiram se entregar ao Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus nas missões e para orar. Diz a história que os moravianos não estavam dispostos a orar por... Eles não oravam por nada que eles não estavam dispostos a ser resposta. Tudo que eles oravam, eles avaliavam. Se Deus nos mandar fazer isso que estamos orando, estamos dispostos? Então, quando eles estavam decididos a ser resposta à própria oração, é que eles oravam ao Senhor. E houve jovens dessa turma que se vendiam como escravos só para estar no meio dos escravos e pregar o evangelho para eles. Coisa tremenda. Então, glória a Deus, que essa palavra seja uma bênção para a sua vida, que você hoje atenda o chamado do Senhor. Se você não é convertido, se converta agora, entrega a tua vida para Jesus. Se você já é convertido, tente discernir o que Deus está chamando você para fazer. E de repente você não está fazendo, para que você possa decidir logo fazer a vontade de Deus. E eu quero agradecer a todos que andaram comigo aqui no Facebook.
Eliane Machado entrou aí, dando a paz do Senhor. Ela diz: peço oração para minha irmã, está com mais de um mês doente, e os médicos não fecharam um diagnóstico preciso. Já foi em vários médicos, fez vários exames e até agora nada. Vamos orar por ela agora, né? A irmã da Elane Machado. João Mesquita diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Amém. Ilana Barbosa está conosco aí também, Deus abençoe, dizendo: peço oração pela minha família, pastor. Amém. Marzinha Magalhães também conosco aí, Diego Lima, Ana Cláudia, Jandou, Márcia Barbosa e mais alguém aqui com nome diferente. Vamos fazer essa oração final e terminar o nosso programa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que pediram oração aqui agora. Elane Machado, que pediu oração pela sua irmã que está doente há mais de mês e não tem o diagnóstico do médico. Eu peço que o Senhor opere um milagre agora e faça desaparecer qualquer doença no seu corpo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por mais pedido de oração que foi colocado aqui pela família. Peço que o Senhor alcance cada coração, cada vida, curando, libertando, manifestando o teu poder e tua glória. E que, sobretudo, o Senhor toque os corações para que possam corresponder com o teu chamado. Que haja uma decisão firme pelo Senhor e para o Senhor. E todos aqueles que decidirem por ti e para ti, muda as suas vidas, muda a sua história. Em nome do Senhor Jesus, amém, e louvado seja Deus. Aleluia.